Lucas, capítulo 18, todos temos a Bíblia aberta? Vamos ler o versículo 18 até o 30. Certo homem de posição perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. Replicou ele: Tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo, Jesus disse-lhe: Uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens, dá-o aos pobres, e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Mas ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. E Jesus, vendo assim triste, disse: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram disseram: Sendo assim, quem pode ser salvo? Mas ele respondeu: Os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. E disse Pedro: Eis que nós deixamos nossa casa e te seguimos. Respondeu-lhes Jesus: Em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, ou mulher, ou irmãos, ou pais, ou filhos, por causa do reino de Deus, que não receba no presente, muitas vezes mais, e no mundo por vir, a vida eterna. Amém. Jesus estava a caminho de Jerusalém, quando se aproximou dele este homem. Aqui no texto português diz que era um homem de certa posição. Em inglês diz que era um ruler, um governante, uma autoridade. E quando você lê esse mesmo relato dos evangelhos de Mateus e Marcos, você descobre que ele era governante, ele era rico e ele era jovem. Talvez a maioria de nós aqui não se identifique com ele. Um pastor disse que ele descobriu 3 coisas a respeito dessa passagem, porque a gente não se identifica com esse rapaz. Primeiro, porque a maioria de nós não se considera rico. Você já encontrou alguém rico que diz que é rico? Normalmente os ricos não dizem que são ricos, porque sempre tem alguém que tem mais que eles. E é difícil você encontrar alguém que diz que é rico. E a maioria de nós não é rico. Segundo lugar, ele diz que a gente não se identifica com ele porque ele era jovem. E a maioria de nós não se considera jovem. Quando somos adolescentes, a gente acha que é maduro. Mas depois que nos tornamos adultos, a gente começa a achar que está velho. Passou a fase da adolescência, as pessoas começam a se achar velhos, mesmo não sendo. E finalmente esse homem era um homem que tinha autoridade, ele era um governante. Aqui diz um homem de posição. E a maioria de nós não tem autoridade. Agora, por que será que este homem, jovem, rico e que tinha poder, procurou Jesus? Creio que há 2 razões por que ele procurou Jesus. A primeira é porque ele viu em Jesus algo que ele não tinha. Um pouco antes, o texto nos diz que Jesus estava naquele lugar e as pessoas trouxeram crianças para Jesus abençoar. Os discípulos, inclusive, tentaram barrar as pessoas de trazer as crianças a Jesus, mas Jesus disse: Não, deixem vir a mim, os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. E Jesus os tomou e pôs as mãos sobre eles e os abençoou, a estes pequeninos. E ele viu que Jesus tinha muito amor. E que as pessoas retornavam o amor de Jesus. Assim como Jesus os amava, elas também o amavam. Possivelmente este homem ficou interessado por isso. Talvez fosse rico, mas não tinha amor. Há quantas pessoas assim, que têm dinheiro, têm posição, são jovens, são bonitos, mas não têm amor. A segunda razão, porque possivelmente ele se aproximou de Jesus, é por causa do estilo de vida de Jesus. Ele percebeu que Jesus tinha muitas atribuições, tinha muito trabalho para fazer, vivia cercado de pessoas. E este moço,
por ser um governante, por ser uma autoridade, também vivia cercado de pessoas, tinha muito trabalho para fazer, possivelmente o seu trabalho era um trabalho muito extenuante, não sei se essa palavra existe, cansativa, mas quando ele olhou para Jesus, ele viu que Jesus fazia o seu trabalho com alegria. Jesus estava relaxado, estava tranquilo. Então ele viu algo diferente em Jesus, e ele foi até Jesus com a seguinte pergunta. Ele diz: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Essa é a pergunta que muita gente se faz. A salvação, ela é basicamente vista de dois modos. Pelo grupo dos que perguntam o que fazer, e pelo grupo dos que respondem, está feito. Muita gente se pergunta: o que eu devo fazer para ser salvo? E a pessoa começa a fazer coisas para obter a salvação. Uns fazem boas obras, uns se tornam religiosos, outros fazem filantropia, alguns fazem peregrinações, alguns entram para essas seitas cabeludas que existem por aí, que controlam a vida das pessoas, porque são o grupo o que farei para herdar a vida eterna? Mas a resposta da Bíblia e daqueles que creem em Jesus é feito. Você não tem que fazer nada, já está feito. Jesus já fez o que tinha de ser feito pela nossa salvação. Ele morreu pelos nossos pecados. Através do seu sacrifício na cruz, quando nós depositamos nossa fé nele como nosso único Senhor e Salvador, somos salvos, porque a salvação já foi feita. Amém? Quando Jesus morreu na cruz, ele diz: está consumado. Está consumado. Mas o moço chega para Jesus e lhe pergunta: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Outra ideia errada, muita gente tem que pode herdar a vida eterna. Você não pode herdar a vida eterna. Ele era um homem rico, possivelmente ele herdou a fortuna dele. Então a ideia dele é: que posso fazer para herdar a vida eterna? Você não pode herdar a vida eterna. Você não pode herdar a vida eterna porque a vida eterna não passa de pai para filho. Cada um de nós tem que tomar uma decisão pessoal de receber a Jesus Cristo como Senhor e Salvador para ser salvo. Seu pai não pode ser salvo por você, não pode transmitir a salvação para você. Sua mãe não pode transmitir a salvação para você. Você tem que tomar uma decisão pessoal de aceitar a Jesus Cristo e segui-lo e servi-lo como seu Senhor e Salvador. É individual. E Jesus então lhe responde: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um só Deus, somente Deus. Por implicação, o que Jesus está dizendo para ele é o seguinte: se você me chama de Deus, então você reconhece que eu sou Deus. Se eu sou Deus, o que eu vou lhe dizer, você tem de obedecer. Está claro? E Jesus então lhe responde: sabes os mandamentos. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. E o jovem responde: tudo isso tenho observado, desde a minha juventude. Interessante, preste atenção. Jesus, quando ele lhe pergunta: que devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe responde: guarda os mandamentos. Ele pergunta: que mandamentos? E Jesus cita alguns dos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos eles estão divididos em 2 tábuas. Normalmente se entende que a primeira tábua são os mandamentos relativos a Deus, as coisas que você deve fazer em relação a Deus. E a segunda tábua é a tábua dos relacionamentos interpessoais, aquilo que você deve fazer em relação ao próximo. Agora preste atenção, Jesus não cita todos os 10 mandamentos, ele só cita 5. E os 5 que Jesus cita são mandamentos que o jovem já está observando, que o rico já está cumprindo. Jesus o faz de propósito. Jesus omite os outros mandamentos de propósito. O problema dele não eram os mandamentos que ele guardava. O problema dele eram os mandamentos que ele não guardava. Jesus diz para ele assim: olha, não adulterarás. E ele responde com toda certeza do coração: eu nunca adultero, nunca adulterei, sou um bom rapaz. Você já viu gente assim?
não matarás. Não, mas tranquilo então, porque eu nunca matei. Eu já encontrei gente assim, que você vai evangelizar, vai falar de Jesus, e a pessoa diz assim, eu sou bom, eu nunca matei ninguém, nunca roubei. É o mesmo que esse moço aqui está falando. Nunca matei, nunca roubei. Tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. Ah? Não furtarás. Também, estou tranquilo. Nunca furtei, nunca roubei de ninguém. Não dirás falso testemunho, ou seja, não darás falso testemunho a respeito de outra pessoa, ou também não mentirás. Também estou tranquilo. Honra teu pai e tua mãe. Possivelmente era um rapaz obediente a seu pai e sua mãe, e da sua, já quando adulto, jovem adulto, também mantinha a honra a seus pais. O problema deste jovem eram os mandamentos que ele não guardava. Os mandamentos que ele não guardava. E ele quebrou pelo menos 2 mandamentos. Quebrou vários, possivelmente, mas ele quebrou pelo menos 2. Jesus deixou de lado o primeiro mandamento. Qual é o primeiro mandamento? Se você for lá em Êxodo, capítulo 20, segundo livro da Bíblia, não se preocupe em procurar agora. Apenas ouça a palavra de Deus. O primeiro mandamento, Deus diz assim, eu sou o Senhor teu Deus. Não terás outros deuses diante de mim. Eu sou o Senhor teu Deus. Não terás outros deuses diante de mim. Todo mundo tem um Deus na sua vida. Até o ateu. Pastor, como pode? Eu vou lhe provar. Todo mundo tem um Deus na sua vida. Para alguns, Deus, com D minúsculo, pode ser o dinheiro. Para outros, Deus pode ser a fama. Para outros, Deus pode ser a religião. A religião, às vezes, impede as pessoas de chegarem a Deus, ao verdadeiro Deus. Este moço tinha um problema, ele estava entravado pela própria religião, porque ele estava obedecendo mandamentos da sua religião. Para outros, Deus pode ser uma pessoa, um ídolo que ela criou. E este moço tinha um Deus, seu Deus era o dinheiro. Jesus disse, ninguém pode servir a 2 senhores. Por quê? Ou há de amar a um e aborrecer o outro, ou há de se dedicar a um e desprezar o outro. E esse problema desse moço é que ele havia endeusado o dinheiro em sua vida. Ele tinha endeusado o dinheiro. Por isso, quando ele responde, olha, tudo isso, Jesus, eu tenho observado desde a minha juventude. A Bíblia diz, ouvindo-o, Jesus prestou muita atenção no que ele estava dizendo. Ouvindo Jesus, disse-lhe, uma coisa ainda te falta. Uma coisa ainda te falta. Vende tudo que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro nos céus. Depois, vem e segue-me. Quando Jesus diz isso, a Bíblia diz que ele, ouvindo estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. O problema dele não é que ele era rico. O problema dele é que o dinheiro é que controlava a vida dele. A Bíblia nos dá exemplo de servos de Deus que eram ricos. Abraão, Davi, Salomão e muitos outros. Também no Novo Testamento, Nicodemos, José de Arimateia, Barnabé, e há muitos outros. Porém, o problema deste jovem, rico, administrador, é que o dinheiro era o entrave, o impedia de entrar no reino dos céus. Por isso Jesus lhe disse, vá, venda tudo que você tem, dê aos pobres, depois vem e segue-me. Você sabia que Jesus só chamou 2 grupos de pessoas na Bíblia para segui-lo? Muitas pessoas seguiram Jesus, mas Jesus só convidou 2 grupos. Ele convidou os apóstolos, os primeiros, quando ele diz, vinde após mim, ou seja, sigam-me e vos farei pescadores de homens, e depois este moço. Jesus não convidou mais ninguém. Então é um privilégio muito grande que Jesus está dando a ele. Mas para você me seguir há uma condição. Você precisa ir vender tudo que você tem para que você dá aos pobres o resultado da sua venda, o lucro, para que você tenha um tesouro do céu, e depois me seguir.
Agora o moço ficou muito triste, porque era riquíssimo. Porque ele havia, na verdade, colocado dinheiro acima de tudo na sua vida. Eu disse que Jesus deixou de fora de propósito 2 mandamentos. Primeiro, não terás outros deuses diante de mim. Deus não admite ser dividido com ninguém. Ou é Deus, ou é outro falso Deus. Deus não admite. Ele diz que a glória dele, ele não dá a ninguém. Para este moço, o problema era o dinheiro. Para outros, o problema pode ser outro. Mesmo se diz, mas então não tem dinheiro, não tem fama, não tem nada disso, então não tem problema. Tem. Porque se no seu coração você não der a Deus um lugar que é só dele, você também está em problema. Temos que dar a ele a absoluta, única posição de Senhor das nossas vidas. E o moço ficou muito triste, porque era muito rico. Segundo mandamento que ele quebrou é o 10º mandamento, lá de Êxodo. Não cobiçarás. O problema desse moço era cobiça. Ele tinha e queria ter mais. Ele tinha e não queria abrir mão. Jesus nunca mandou nenhuma outra pessoa vender os bens. Só ele. Porque outros, mesmo sendo ricos que seguiam a Jesus, não tinham o seu coração nas coisas que possuíam. Há uma grande diferença entre você possuir possessões e você ser possuído pelas suas possessões. Uma coisa é você possuir bens, outra coisa são os bens te possuírem. Este moço, ele era possuído pelos bens. Por isso ele saiu muito triste, porque a cobiça dominava o coração dele. E ele não aceitou o desafio que Jesus lhe propôs, a condição que Jesus lhe propôs para segui-lo, que era ir vender tudo o que ele tinha, reparti-lo entre os pobres. Pô, se fosse algumas igrejas de hoje, iam simplesmente, dê o dinheiro para o nosso ministério, dê o dinheiro para a nossa igreja. Jesus falou, não, dá para os pobres. Jesus não pediu nada para ele. Mostrando que Jesus não precisava e não estava interessado no dinheiro dele. O que Jesus disse foi para ele, foi, você dê aos pobres, e depois vem e segue-me. E ele recusou. E saiu muito triste. Lá em Marcos diz que Jesus, quando olhou para ele, Jesus o amou. Jesus o amou. O fato de que Deus nos ama, não quer dizer que porque Ele nos ama nós estaremos salvos, de jeito nenhum. Nós precisamos aceitar a condição que Deus coloca para a salvação. Aí ele sai, vai embora, e Jesus, vendo assim triste, indo embora, ele vira para os discípulos e diz assim, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Aí o pessoal que estava ouvindo por ali, eles perguntam então a Jesus, sendo assim, quem pode ser salvo? Segundo os outros evangelhos foi Pedro. Pedro é sempre afoito, né? Ah, Jesus, é assim que pode ser salvo. Veja bem, em primeiro lugar, Jesus não disse que rico não pode ser salvo. Ele disse isso aí? Não, Jesus disse que não é impossível um rico ser salvo. Ele diz quão difícil é para os ricos entrarem no reino de Deus. Ah? Dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Ele não diz que não pode. Ele diz que é difícil. Por quê? Ele diz assim, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. O que Jesus está usando aqui é uma hipérbole. Sabe o que é uma hipérbole? Um exagero, uma figura de linguagem, para ilustrar a dificuldade que é. Jesus fala assim, olha, pensa num camelo. O camelo era o maior animal lá da Palestina, lá naqueles dias. Ah? Imagina um camelo tentando passar pelo fundo de uma agulha. É até um negócio de humor, né? O camelo, você já viu aquela brincadeira que tem lá no Brasil? Quantos elefantes cabem no Fusca, né? É mais ou menos a mesma ideia.
Como é que você passa um camelo pelo fundo de uma agulha? Que é essa agulha que Jesus se refere aqui? Alguns pensam assim, isso aí era uma portinha que tiraram a muralha de Jerusalém. Quando vinham as caravanas, tinha essa porta bem baixinha. Aí quando o camelo chegava lá, o camelo tinha que se abaixar. Aí o pessoal tinha que tirar a carga das costas daquele camelo, e o camelo tinha que passar bem baixinho. Era difícil, mas não era impossível, mas passava. Mas, aqui Jesus está falando de uma coisa mais difícil. Jesus está falando de uma coisa que, na verdade, ele fala, é impossível. Né? Ele fala, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de agulha do que entrar o rico no reino de Deus. Na verdade, essa porta que alguns falam, nunca foi achada. Nunca se achou a porta da agulha. Certo? A palavra que Mateus e Marcos usam para agulha é agulha de costureira. Certo? Você já costurou? Você já viu aquele buraquinho da agulha? Como é difícil, né? Achar. Você vê quando os anos vão passando. Uma pessoa me falou ontem, né? Me lembrei dessa história muito engraçada, que essa pessoa me falou ontem, que está com dificuldade, porque os anos vão passando, e às vezes a gente já não consegue enxergar direito, pastor. E às vezes vai colocar a chave lá, na fechadura do carro, e não consegue achar o buraquinho. E eu lhe disse, é fácil você resolver isso. Especialmente se você estiver na presença de um cavalheiro, né? Vai que a pessoa é solteira. Você faz o seguinte, você pega a chave, estou sem a minha aqui para ilustrar, mas aqui é uma chave qualquer aqui. Você pega a chave, coloca o dedo dela assim, olha aí, as irmãs já estão percebendo como é que é. Coloca a chave assim, a hora que você vai colocar, assim, você empurra o dedo para frente, até você achar o buraquinho, aí só você enfiar a chave. É fácil, né? Parece. Aí a pessoa vira para mim e fala, pastor, mas eu não estou conseguindo achar o buraquinho, nem com o dedo. Aí eu falei para ele, o problema é que você não consegue achar o buraquinho, você não está conseguindo achar o dedo. É dificuldade, né? Jesus falou assim, na verdade, é a mesma coisa quando você vai passar um camelo no buraco de uma agulha. E a palavra que Lucas usa para agulha é agulha de cirurgião. Então, alguém aqui já foi operado, já levou alguns pontos, e está falando da agulha de cirurgião, porque Lucas era médico. Então ele está falando da agulha que o cirurgião usa para costurar. Então é agulha mesmo, não é uma porta. Jesus quer mostrar que é uma hipérbole, é uma coisa realmente, aos olhos humanos, é impossível. Tanto é que nessa altura, Pedro já não se contenta e fala assim, sendo assim, quem pode ser salvo? Quem pode ser salvo? Porque na mente de algumas pessoas, os ricos são abençoados. Não é? Ah, ele está rico porque tem a bênção de Deus. Tem gente até está pregando isso hoje. Se você tem a bênção de Deus, você é rico, você vai ter boa saúde todo o tempo, vai ter riquezas, e tudo mais, e isso, e aquilo. E na mente de algumas pessoas daquela época também não era diferente. E ele falou, se os ricos são tão abençoados, e lembra que esse rico aqui, ele era judeu, ele era do povo de Deus. Não é? Então ele diz assim, olha, se é assim, quem é que pode ser salvo? Quem é que pode ser salvo? Aí Jesus responde, os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Gente, para Deus não há impossíveis. Para Deus não há impossíveis. Ele pode salvar o rico, pode salvar o pobre. Pode salvar o famoso e aquele totalmente desconhecido. Ele pode salvar qualquer um. A salvação não depende de quem quer, nem de quem corre. Depende de Deus. E Deus estende graciosamente a sua salvação a todos quanto a desejam. E a condição básica para você ser salvo é você desprender-se das coisas materiais. Jesus falou assim, aquele que não vem após mim, não renuncia a tudo quanto tem, não é digno de mim. Se você quer seguir a Jesus, você precisa renunciar a tudo que você tem. Renunciar, porém, não é vender. A este moço Jesus disse que ele vendesse. Mas é você abrir mão. É você colocar em primeiro lugar a verdadeira riqueza, que é a riqueza da salvação e de um relacionamento com Deus. Isso é muito mais importante.
A Bíblia em nenhum lugar condena o dinheiro, porém ela condena o amor ao dinheiro. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é raiz de todos os males. E é verdade. É verdade. Por que você acha que há tantas pessoas passando fome no mundo? Existem recursos para atender às necessidades dessas pessoas. Outro dia um irmão disse aqui que se os 100 homens mais ricos do mundo doassem uma boa parte da sua fortuna, ainda lhes sobraria muito dinheiro para eles viverem por muito tempo. E eles socorreriam e acabariam com a fome em todo o mundo. Mas não é interesse, porque para essas pessoas o dinheiro é tudo. Quem tem, muitas vezes não quer abrir mão do que tem. Como eu disse, essas pessoas não possuem, elas são possuídas pelo dinheiro, pelo que elas têm. Mas muitos de nós que não têm dinheiro, também somos possuídos por outras coisas, somos possuídos pelo orgulho. Batemos no peito, minha religião, meu pai era dessa religião, minha avó, eu também vou morrer assim, vou morrer nessa religião. Vai para o inferno, porque a religião não salva. Quem salva é Jesus Cristo. Você tem que renunciar e tem que vir após Ele. Ele falou, vem e segue-me. Mas para você segui-lo, há uma condição. Você precisa renunciar primeiramente a si mesmo. Em segundo lugar, você precisa renunciar ao que você tem. Ou seja, colocar na devida perspectiva. Senhor, não é meu, é teu. O que o Senhor quer que eu faça com os recursos que o Senhor me conferiu? O que o Senhor quer que eu faça com aquilo que o Senhor depositou nas minhas mãos? Esse jovem não aceitou esse desafio, porque o coração dele estava escravizado, possuído por aquilo que ele tinha. E, irmão, ser possuído por dinheiro é uma coisa, agora ser possuído por miséria é outra, completamente diferente também, né? Ele era um miserável, era rico, mas era miserável. Agora, quando Pedro pergunta, então, ele diz, quem é que pode ser salvo? Ele diz, os impossíveis do homem são possíveis para Deus. Eu quero que você saiba nesta noite, que não existe nenhuma situação na sua vida que hoje pareça impossível, que não seja possível para Deus. Não sei qual é a sua realidade, os problemas que você está passando. Mas se eles parecem impossíveis para você, lembre-se que com Deus, todas as coisas são possíveis. O que é impossível para o homem, é possível para Deus. Quando Deus chamou Moisés para libertar o povo do Egito, Moisés, ele não se sentia capacitado, mas no final, depois de discutir um pouco com Deus, ele foi. Mas quando ele tirou o povo do Egito, e eles estavam indo em direção à terra prometida, eles se depararam com o mar vermelho, estava diante deles. E atrás vinha o exército de Faraó, porque Faraó se arrependeu de ter deixado o povo sair do Egito, e disse, não, eles eram escravos lá do Egito, os hebreus, e Faraó falou, opa, vamos perder aqui uma grande fonte de riqueza, a nossa economia vai sofrer, então vamos atrás deles, vamos trazê-los de volta. E eles foram, os egípcios, atrás dos hebreus. E os hebreus ali diante do Mar Vermelho não sabiam o que fazer, e eles começaram a reclamar. Moisés, Moisés, você nos trouxe aqui para quê? Agora vamos morrer. À sua frente o mar, atrás o deserto, e para complicar, os soldados de Faraó chegando, o exército de Faraó. E Moisés, sem saber o que fazer, fez o que nós devemos fazer nessas situações que nos parecem impossíveis. Foi para Deus. Senhor, o povo está dizendo isso. Ele falou, Moisés, por que você está clamando a mim? Diga ao povo que marche. Diga ao povo que avance. Avance em direção ao quê? Ao mar. Mas, Senhor, todos vão se afogar. Eu estou dizendo para marchar, não estou mandando você discutir. Marche, avance, vá em direção ao mar. E agora você, Moisés, estenda a sua vara, estenda o seu bordão sobre o mar. E Moisés então vai para o povo e diz, olha, Deus está mandando que marche. É para marchar. Não sei o que, marchem. E o povo obedece. Moisés era meio duro, talvez, né? E a turma resolve obedecer. Sai saber o que vai acontecer. E Moisés, imagina, sobe num lugar um pouco mais alto, à vista de todo o povo, e ele estende a sua mão, a sua vara sobre o mar. Quando ele estende a vara sobre o mar, vem um vento oriental soprando fortíssimo,
forte, 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 e de repente aquele vento vem sobre as águas do mar. Não sei se você já viu quando a tempestade começa, que houve agora há pouco tempo aqui, não sei se você viu na televisão, não é? E aquela tempestade vem sobre o mar, e o mar se abre. O mar se abre e faz dois muros, um à direita e outro à esquerda. E o povo de Deus passa pelo meio do mar. Para Deus não é impossível. Para você é impossível, mas para Ele não. Para Deus, nada é impossível. Repita comigo. Para os homens, é impossível. Mas para Deus, tudo é possível. Para Deus, tudo é possível. Agora eu vou dizer para você o que a palavra tudo aqui no grego significa. Significa tudo. Todas as coisas. Não há impossível para Deus. Não há nada que seja grande demais que Deus não possa fazer, desde que esteja de acordo com o seu caráter. Deus nunca vai violar o caráter dele. Veja bem. Então Moisés dá aquela ordem. E o povo atravessa a pés enxutos. Secou até o fundo do mar. O vento era tão forte que o fundo do mar ficou enxuto. O caminho diz que eles atravessaram a pés enxutos. E eles chegam ao outro lado. E aí Deus fala para Moisés dizer para eles, e Moisés vai falar, povo, vou dizer mais uma para vocês. Esses egípcios que hoje estão aqui nos perseguindo, vocês nunca mais os verão. Alguns duvidaram. Como? O povo mais poderoso do mundo, o exército mais bem treinado do mundo. E para complicar as coisas, eles estão vindo atrás de nós. Quando os egípcios viram que o mar se abriu, embora eles tenham ficado para trás porque Deus os deteve por um tempo, e eles foram, quando eles viram que a coisa aliviou, eles foram atrás. E eles foram pela mesma estrada. E cavalos, e cavaleiros, e carros, carruagens, correndo atrás do povo, e dura perseguição, pareciam as perseguições das freeways de Los Angeles, né? E eles correndo, e lá do outro lado está Moisés, com a vara estendida. E quando eles estão bem no meio, Deus fala, agora abaixa a vara. E Moisés abaixa a vara. E o mar se fecha sobre os egípcios. Vocês nunca mais verão esses que antes os perseguiram. Irmãos, com Deus é assim. Aquilo que você pode fazer, Deus não vai fazer por você. Mas aquilo que é impossível para você, Deus faz. Porque com Deus, todas as coisas são possíveis. Amém? Uma vez, numa escola aí, o professor estava criticando essa passagem da Bíblia, dizendo que isso não aconteceu, que isso aí do jeito que está aí é lenda, que na verdade tem um vento mesmo ali naquele lugar, mas é que aquele lugar lá, a água é só uns 15 centímetros só de profundidade. Então, né, o povo passou ali, porque, claro, ventou, era muito pouca água, a água abriu. Aí um aluno que era crente lá no fundo da classe, aleluia, glória a Deus. Aí o professor louco da vida, o que é que está acontecendo? Ele está falando, aleluia, glória a Deus. Se eu estou explicando que aquele lugar era só 15 centímetros de água, só 15 centímetros de profundidade. Aleluia, porque Deus afogou o exército de Faraó em 15 centímetros de água. Well, seja burro, mas não seja tanto. Professor burro, fala besteira, ouve besteira. Aí o que acontece? Quando o povo, depois de perambular pelo deserto 40 anos e tudo, eles finalmente chegam à terra prometida. E agora é hora de tomar a terra prometida. Mas quando eles chegam, eles se deparam com o Rio Jordão. E é a época da cheia. Se você já morou em São Paulo, sabe do que eu estou falando. Quando enche aquele rio Tietê, ninguém passa. Não, se você já morou no interior, já viu o rio cheio. E o rio estava cheio. Eram pelo menos 12 metros de comprimento. Espalhou. O rio, quando é cheio, ele se espalha pelas margens. E eles tinham crianças, eles tinham bebês, eles tinham camelos, eles tinham bois, eles tinham vacas, eles tinham jumentos, tinha mulheres, velhos. Como é que eles iam passar pelo meio daquele rio? Impossível para o homem. Mas com Deus, tudo é possível. Tudo é possível. E Josué, que agora é o líder do povo, ele vai orar a Deus. Senhor, o que eu faço? E Deus diz, diga ao povo que marche. Praticamente a mesma ordem que ele deu antes. Manda o povo marchar. E os sacerdotes na frente, e a arca de Deus na frente. Aí os sacerdotes tomam a dianteira do povo. Imagina aquela
procissão de milhares, possivelmente milhões de pessoas, e os sacerdotes vão à frente com a arca de Deus. E ele fala, caminhe em direção ao rio. E eles vão caminhando em direção ao rio. E vão, não tem vento. Não, dessa vez não tem vento, não. E agora, como é que vai ser? A gente vai se afogar aí nesse rio, né? E eles vão. E o rio está lá do mesmo jeito. As águas caudalosas passando. E os sacerdotes vão. Quando os primeiros sacerdotes estão na frente, marchando, levando a arca, colocam a planta dos pés na água, o rio para de correr. O que está para baixo vai embora. Está para cima, para. Fica aquela coluna, aquele muro. E eles de novo passam pelo leito do rio. E eles passam pelo leito do rio. E quando chega do outro lado, Josué está tão impressionado, ele pega 12 pedras, uma para cada tribo de Israel, e coloca lá no leito do rio, como memorial, para lembrar o que Deus tinha feito por eles. E assim que eles acabam de fazer isso, o rio volta a correr do jeito que era antes. E agora eles chegam, estão entrando na terra prometida, o sonho de tantos anos. Deus havia prometido essa terra há 400 anos ou mais para Abraão. Deus prometeu a Abraão que daria aquela terra aos seus descendentes. E eles esperaram 400 anos só no Egito, para que a promessa de Deus fosse cumprida. E agora, quando eles chegam na terra, Deus havia prometido que era uma terra que emanava leite e mel. Mas quando eles chegam lá, a primeira coisa com que eles se defrontam é uma cidade fortificada. Muros altíssimos, largos. Dizem que pelas muralhas de Jericó podiam passar 2 carruagens, lado a lado. Aquela cidade era inexpugnável, era inconquistável. Mas 2013 é o ano da conquista, tá bem? É o ano da conquista. Aquela cidade era inconquistável. Porque aqueles homens também não tinham experiência de guerra. Eles tinham lutado ali com os amalequitas e tal, mas eles não tinham uma grande experiência. Agora vamos ver. E eles chegam diante daquela cidade, eu imagino que muitos falaram, agora que é o negócio, se pega. E agora, Josué? O que vamos fazer? E Josué vai orar. Eu gosto de Josué, é isso. Um homem tremendo. Você quer ter vitória na sua vida? Ore. Você quer ter vitória na sua vida? Ore. Busque o Deus dos impossíveis. O povo não ora quer vitória. Que até um hino, né? Como é que é? Crente que não ora não tem vitória. É velho, né? Crente que não ora não tem vitória. Você não ora, você quer bênção. Peraí. Quero dizer uma coisa para você. A salvação é de graça, não é? Mas há um preço a ser pago. Este moço aqui, ele não quis pagar o preço. Você quer a bênção? A bênção tem preço. O preço é você dobrar os joelhos e buscar a Deus. É você buscar a presença de Deus. Deus, eu não sei o que fazer nesta situação. Deus, esta situação, os meus recursos já se esgotaram, tem jeito. Deus, para os homens a situação é impossível. Mas Tu és o Deus do impossível. E em Ti eu confio. E Josué vai orar. Senhor, o que eu faço agora? E agora, meu pai, o que eu faço? O negócio está terrível aqui. Fora o fato de que a cidade era fortificada, o pessoal de Jericó era um pessoal treinado para a guerra. Treinado para a batalha. E se eles tivessem oportunidade, eles iriam destruir todo o povo. E eles não tinham misericórdia de ninguém não. Iam matar jovens, velhos, mulheres, crianças. Porque eles não queriam que a terra fosse conquistada. A terra era deles. E de outros povos. E aqueles povos não queriam. De jeito nenhum. Que eles fizessem aquilo. Aí Josué vai orar. E aparece o anjo do Senhor, o capitão dos exércitos do Senhor. Lembra que outro dia a gente ouviu uma mensagem aqui, que Deus tem um exército? Só que esses exércitos aqui são exércitos celestiais. E ele diz a Josué o que ele tem de fazer. E Josué então reúne o povo, organiza o povo, as tribos, ou de novo para uma marcha, para uma procissão. E na frente vão os sacerdotes. E ele começa a dar a volta à cidade. Primeiro dia, eles vão marchando. Por 6 dias eles fazem isso.
Os homens de guerra e os sacerdotes. O sacerdote não sabe guerrear, só sabe tocar trombeta e interceder pelo povo. E essa era a função. Eram 7 sacerdotes com 7 trombetas, baixando à frente da arca. E Deus falou, quando vocês estiverem cercados da cidade 6 dias, no 7º dia, vocês vão rodeá-la 7 vezes. E no final da última rodada, é para trocar as trombetas. E quando os sacerdotes tocarem as trombetas, o povo todo grita em voz alta. E o resto é comigo. E eles vão. Primeiro dia. Eu imagino o pessoal de cima da fortaleza, né? Morrendo de nervosismo. O que esses caras vão aprontar com a gente aí? Mas deixa eles ir para eles verem que vai ser bom. Naqueles dias, gente, tomar uma cidade, uma fortaleza não era fácil. Em cima o pessoal estava com arcos, flechas, e o pessoal de baixo não tinha onde se proteger. O pessoal lá de cima esquentava azeite. Põe azeite fervendo de caldeirões, quando o pessoal tentava escalar as muralhas, virava churrasquinho na hora. O negócio não era fácil. Jogavam pedras. Faziam de tudo para que as pessoas não subissem a muralha. E eles lá. E o pessoal aqui de cima. Onde eles vão atacar? Se preparem as flechas, preparem os caldeirões de azeite quente. Preparem os recursos que nós temos. E eles dão a volta e vão embora. Silêncio. Esse povo é doido. Deu uma volta uma vez e foi embora. Mas tudo bem, quem sabe eles voltam para conquistar a cidade. Segundo dia, turma acorda cedo, né? De madrugada, porque a cidade está sitiada. E eles têm que se preparar. E eles olham lá. Lá vem o povo de novo. É hoje que nos atacam. E o povo vai em silêncio. Dá a volta. Em torno da muralha. Em silêncio. E vão embora. No terceiro dia, 4º dia, o povo da cidade já está pensando, esses israelitas são tudo loucos. É um bando de loucos. Será que eles acham que eles vão nos vencer pelo cansaço? As cidades geralmente tinham vários poços d'água. As cidades tinham armazenamento de alimentos para 2, 3 anos. Eles podiam aguentar um cerco por muitos anos. Esse povo está louco. Eles não têm o que comer. Daqui a pouco eles vão ter que sair por aí pelos campos para colher. E nós vamos atacar. Está tudo louco. 5º dia, a mesma coisa. Esse povo endoidou de vez. Esse povo endoidou de vez. E a palavra que Deus tinha dito não é para dizer nada. Deixa os inimigos bem intrigados. Deixa-os realmente nervosos. Deixa-os com os nervos à flor da pele. E lá vão eles. 6º dia, a mesma coisa. Aquele silêncio. Os sacerdotes marchando com as trombetas, mas não tocam. Aí, 7º dia. Cedinho o povo se levanta. E olha, lá vem os israelitas de novo. Só que no 7º dia eles fazem uma coisa diferente. Eles dão uma volta uma vez. Dão uma volta 2 vezes. Dão a 3ª volta. Dão a 4ª volta. Dão a 5ª volta. Dão a 6ª volta. E aí dão a 7ª volta. E quando eles terminam a 7ª volta, os sacerdotes pegam as trombetas e tocam bem alto. E o povo grita, Jesus! Não, eles vão gritar Jesus. Grita bem alto. E quando eles gritam bem alto, os muros da cidade começam a tremer. Parece Los Angeles. E começam a tremer os muros da cidade. E o pessoal começa a se agarrar nos muros e não adianta. E a cidade começa a tremer nos muros e caem as muralhas. E quando caem as muralhas, aí sim o povo de Israel entra para matar os inimigos. Irmãos, aquilo que para o homem é impossível, para Deus é possível. As coisas que são impossíveis para o homem, são impossíveis para Deus. Você pergunta, como é que eu posso ser salvo? Para você pode parecer impossível, mas Deus pode te salvar através de Jesus Cristo. Se você tão somente entregar a sua vida a Jesus Cristo. Você se pergunta, mas eu estou vivendo essa situação, pastor, tão difícil. E as portas estão fechadas, elas não se abrem. Meu Deus, Ele abre qualquer porta. Diz que a porta que eu abro, Ele diz, ninguém fecha. Senhor, eu estou como diante de um paredão. Eu derrubei as muralhas de Jericó, meu filho, você se lembra? Senhor, eu estou como diante de um rio que eu não consigo atravessar. Não se preocupe, eu também já fiz gente atravessar rio a seco. Está diante de um mar de problemas. Você vai passar pelo meio do mar. E tem mais um, se não passar pelo meio, passa por cima.
Lembra de Pedro? No meio da tempestade, lá, os discípulos do barco, apavorados. Como é que é esse negócio? E de repente vamos morrer todo mundo aqui. E de repente vem um camarada andando por sobre as águas. E eles não sabiam que era Jesus. É o fantasma. E era Jesus. E Jesus. Aí Pedro, muito corajoso, como sempre, afoito. Senhor, se és tu, manda que eu vou ter contigo andando sobre as águas. Você pode criticar Pedro, mas ele foi o único homem na história do mundo que andou sobre as águas. Certo? E Jesus falou, vem. E ele desce do barco e vai. Isso é fé, hein? Isso é coragem. E ele vai. Porque para Deus não tem lei de gravidade. Ele estuda a lei da gravidade. Se ele quiser falar, para aí, porque meu filho anda sobre as águas, ele anda. Você vai andar sobre as águas, se for esse o propósito de Deus. De um jeito ou de outro, você vai chegar de lá. Amém? Você vai chegar pelo meio, ou vai chegar por cima. Mas você vai chegar. Porque para Deus não há impossíveis. Amém? Crê na sua cabeça. Quando Jesus falou isso, aí Pedro, mais uma vez, afoito, fala, mas Senhor, nós deixamos tudo por amor do teu nome. E agora, o que vai acontecer com a gente? Jesus falou, não se preocupe. Todo aquele que deixar pai, mãe, filhos, casa e terra por amor de mim, receberá muitas vezes mais o presente e no porvir a vida eterna. Que maravilha. Jesus não promete fazer ninguém rico, mas ele promete que você vai ter irmãos que vão receber você nas casas deles. Você vai ter uma família, ainda que a sua família te despreze, você vai ter uma família que é a família de Deus. Que vai te acolher, que vai te receber, que vai orar com você, que vai te fortalecer. E nesta noite, eu quero que você coloque diante de Deus o seu problema, a sua necessidade. Se você não tem certeza da salvação, abra o seu coração agora e fala, Senhor, eu quero, Jesus, te aceitar como meu Senhor e Salvador. Entra na minha vida, me perdoa os meus pecados, me dá a tua salvação, me dá a vida eterna. E se você está passando por algum problema, alguma necessidade da qual você não vê a solução, lembre-se que com os homens é impossível, mas com Deus tudo é possível. E se há algo pelo qual você quer nessa noite, que oremos e que você quer entregar a Deus e pedir a intervenção de Deus, que o Deus faça o impossível. Eu quero convidar você a vir aqui à frente agora, nós vamos orar juntos. Saia do seu lugar, venha aqui à frente. Você fala, é o meu filho, ele está me dando muito trabalho, eu não sei mais o que fazer. Vem aqui, vamos entregar a Deus o seu filho agora. Ah, é a situação do meu trabalho, é a situação da minha casa, é um problema pessoal que eu tenho, é um problema de saúde, é uma doença, não importa. Chega aqui agora, vamos orar juntos, como igreja, como família, ao Deus que faz o impossível. Levante o seu lugar, vem aqui. Ah, é o meu trabalho, não sei, preciso de um trabalho melhor, ou preciso de algo melhor no meu trabalho. Vem aqui à frente. Com os homens, isso é impossível. Mas para Deus, todas as coisas são possíveis. Vou pedir à igreja que se coloque em pé. Vamos orar por esses que estão aqui à frente. Senhor, teus filhos estão aqui diante de ti, porque creem que tu és o Deus para quem todas as coisas são possíveis. Tu conheces a realidade e a necessidade de cada um, Senhor. São necessidades pessoais, são necessidades relacionadas à família, são necessidades financeiras, são necessidades profissionais, são, Senhor, problemas que parecem insolucionáveis. Nós trazemos agora diante de ti, Senhor. A igreja intercede pelos teus filhos, trazendo, Senhor, cada situação que parece impossível a ti, porque tu és o Deus para quem todas as coisas são possíveis. Senhor, trabalha na vida dos teus servos, trabalha na vida dos teus filhos e realiza aquilo que só o Senhor pode fazer. Deus, quando os nossos recursos se esgotam, é a oportunidade de tu usares os teus recursos, porque eles são inesgotáveis. Tu és o Deus Todo-Poderoso, o Deus que pode todas as coisas. E nesta noite nós rogamos pelos teus servos. Faz o impossível na vida dos teus filhos. Faz aquilo que aos olhos deles e nossos é impossível, porque para ti não há impossíveis. Trabalha, Senhor. Opera, Senhor. A tua palavra diz que desde a antiguidade
nunca se viu, nem nunca se ouviu falar de um Deus além de ti, que trabalha por aqueles que nele esperam. Trabalha, opera na vida dos teus filhos. Faz o milagre onde o milagre é necessário. Faz o impossível onde o impossível é necessário, Senhor. Em nome de Jesus. Porque para Deus todas as coisas são possíveis. Amém. Amém? Você crê nisso? Você crê nisso? De coração?